Tá transmitindo. Ok, agora vamos ver como é que eu faço aqui? Olha aí na conta Na conta do Garcia. Garcia. Ah, do Garcia. Puxa lá, Garcia. Tá ao vivo. Aí, Luiz, gostaria que eu convidar você, tá? Isso. Uma live. Ah, tá. Tá na live. Maravilha. Que boa coisa. Vira de lado, vê se ele pega a tela grande. Perfeito. Ó. Já tá. Maravilha. Vê se sai bem a minha voz. Aí, assim aqui. O que eu tô falando? Escuta ali, você tem que escutar lá. Eu não posso mexer. O meu estava no baixo. Pode repetir. Começando a nossa live, Iguaçu, Águas Grandes. O meu estava no baixo. Pode repetir. Pega. Esse saiu legal. Escuta. Eu tenho uma ideia. O que você acha? Em vez de podia você ficar aqui, ou eu aqui, e você ali o Gilberto logo ali, e você logo ali. Se concluir, termina. Então, mas a pausa. Senta Não, pausa não tem. Só concluir. Então, Fica mais aqui. agora nós estamos testando. Não, só encostar ali do lado. Eu vou pagar a conta? Não, senta aqui, Murilo. Mas o meu. Vai aparecer melhor, então? Será que pega o som? Não, você senta lá na ponta. Atrás. Atrás. Nós temos que colocar a questão da desigualdade. Para nossa live, a gente faz isso. É uma dificuldade de raça, dificuldade de... Filtra ali de internet. Aí, Pode trazer mais perto. Mari quer participar? Não, muito obrigada. Pode chegar mais perto se quiser. Não, já está enquadrando vocês. A partir de vocês, tá lá. Não dá para fazer mais perto. Tem que pegar no microfone aqui, ó. Vê se saiu O áudio Tem que tem que sentar mais perto aqui, ó. Senta mais perto dele. Vê se saiu legal a voz do... Isso, isso aqui? É, só pra... Dá pra responder ali atrás. Dá para esconder isso aqui atrás, né? É, só pra... Dá para esconder isso aqui atrás. Deixa eu ir um pouquinho pra lá, seu Luiz. Pode ir. Pode ir. Aí. Ó. Do seu Luiz pra lá tá aparecendo. É que ele não abre toda a minha tela. Vê se sai. Coloca aí para mim, Juliano, vê se vai sair legal. Ó, fica tudo com pose aí. Só dá um play aí. Fica todo mundo com pose de inteligente aí. Eu não vim aqui para falar somente da Amazônia. Eu vim aqui para falar que, junto com a questão climática, Aí você Só tem que entrar ali. Você solta ele, né? Fica melhor você. Tá no ponto. Só apertar. Aí você dá o play para transmitir. Aí quando o Lula terminar, eu entro aqui falando de lá. Aqui tá transmitindo. Se quiserem convidar também, só copia o link e pode mandar para os contatos. Peraí, como é que eu pego o livro? Você mandou no zap os livros? Não, pega no link dele que o senhor está assistindo aí. Como é que eu pego? Copia ali. Deixa eu ver. Aí tem uma flecha aqui, né? Isso, aí só manda pra gente. Aqui, ó. Sai lá, Aí, Lá em Iguaçu. isso. Lá em Iguaçu. Sérgio. Sérgio. Anota aí.
Quem consegue uma... Você consegue. Não, só primeiro não, tá bom. Não, pergunta para cada um. Cada um se apresenta. E agora tem o nome social, né? Como seria a imagem aí? O nome social. E como você se identifica, né? Continua? Aí, ó. Agora pode largar no... Estou compartilhando o seu. Jason ou Sinistro? Sinistro. Jason Sinistro. Os dois. Vamos começar? Todo mundo preparado? Posso Gente, ó. Conseguiu compartilhar? Gente, só um pouquinho. Ó, o que o Lula vai falar é super importante para o futuro, não só financeiro do mundo, mas também para a questão do meio ambiente. Ele fala da pobreza, sim, mas a Europa está preocupada com o meio ambiente, mas o Lula está dizendo tudo bem, é importante o meio ambiente. Nós precisamos também diminuir a pobreza. Né? E só resolver o problema do meio ambiente não resolve. Nós temos que também resolver o problema da pobreza no mundo, as diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. Basicamente isso. Então eu escrevi assim, ó, para um novo Mercosul, aliançado com a União Europeia, o projeto Águas Grandes, somente com o Parque Turístico Trinacional, incluindo um novo Parque Nacional em território do Paraguai, além de enfrentar a questão do clima, gera mais de 26 mil empregos e enfrenta a questão da pobreza. Basicamente isso. Eu vou colocar lá no texto que eu escrevi, e o bacana seria se cada um de nós pegasse o seu Facebook e copiasse e também reproduzisse a live, ou depois. Ela vai ficar armazenada. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Depois você pode Compartilhar. Vamos começar então? Era só um pouquinho. Não, eu tô Tá ao vivo. Já tá. Já tá. Desde que Mas peraí. Ah, sim. Não, mas para de soltar o vídeo do Aí, ó. Lula. Era só um pouquinho. Isso. Ele tá marcando a página ali. Tá ao vivo. Então eu vou começar, eu vou abrir. Só o senhor vai mais para lá um pouco. Tá cortando aqui. Não, eu vou ficar aqui. Ó. Ah, tá. Eu vou fazer assim. Eu vou ficar aqui assim. Aí, ó. Agora sim. Vê se dá só um pouquinho. Só precisar que o senhor deslogue aqui para... É só puxar. Ah, Já lancei. Pode começar. Vamos embora? Só soltar isso, né? E aí eu vou ficar aqui falando na hora que eu terminar. Eu não vim aqui para falar somente da Amazônia. Eu vim aqui para falar que, junto com a questão climática, presidente Macron, nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. Não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós estamos num mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos essa questão da desigualdade, e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. Vamos ser francos, quem é que cumpriu o protocolo de Kyoto? Quem é que cumpriu as decisões da COP15 em Copenhague? Quem é que cumpriu o Acordo de Paris? Então é preciso ter clareza que se a gente não mudar as instituições, o mundo vai continuar o mesmo. Quem é rico vai continuar rico, quem é pobre vai continuar pobre. Ok, pessoal. Iniciando aqui a nossa primeira live do projeto Águas Grandes do Iguaçu.
aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu principalmente, mais precisamente aqui na tríplice fronteira Brasil, Argentina, Paraguai. Vocês ouviram a palavra do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente da República. Ele esteve na França, lá na Europa, e cumprimentou o presidente da França como se ele estivesse cumprimentando o Luiz de Souza, que sou eu. E teve peito para falar tudo o que ele falou. Eu, particularmente, tiro o meu boné, tiro o meu chapéu para o presidente da República, porque é o primeiro que eu vejo ir lá na Europa e falar de igual para igual. De um país aqui das Américas, chegar lá e falar o que ele falou com os presidentes lá na França. Então, essa live é a primeira que nós estamos fazendo. Vai ter muito mais. E o Lula, vou falar um negócio para vocês. Ele falou com os europeus, com todo o resto do planeta, de igual para igual. Como nós temos que ser. Nós somos igual o pessoal da cidade de Leste, Paraguai. Nós somos iguais o pessoal da cidade de Foz do Iguaçu, Argentina, aqui na tríplice fronteira que nós estamos. Então, gente, se ele vestiu a camisa do Brasil e foi lá e falou tudo isso, que se nós continuarmos do jeito que nós estamos, nós viramos enceradeira. Giramos e não saímos do lugar, certo? É o que vem acontecendo há muito tempo. Ele teve coragem de ir lá falar de igual para igual com todos lá. Porque nós também aqui não podemos falar de igual para igual com argentinos, hermanos, nossos irmãos, paraguaios, nossos irmãos. Nós estamos aqui, eu, Luiz de Souza, Dr. Nilson Rafaim, Gilberto de Souza, Murilo, Luiz Garcia, Sérgio e Juliano Jacques, nosso diretor da Rádio Amizade FM 87.9, que está abrindo esse espaço para a gente fazer essa live aqui também. É um prazer ter todos vocês aqui na mesa. Eu vou funcionar assim, como um cidadão, sendo âncora, um cidadão Foz do Iguaçuense, que eu já sou há quase 4 anos aqui. Quase 4 anos aqui. Mas quem vai falar tudo o que esses 2 projetos que existem aí em Brasília, que está para ser resolvido, é nada mais nada menos do que ele, o criador dos projetos. Dr. Nilson Rafaim. Dr. Nilson, se o Lula fez isso, foi lá na França, na reunião dos presidentes lá, e falou tudo aquilo que ele falou, que caminho que nós temos que seguir aqui? Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos, os companheiros que estão aqui participando. Obrigado, Juliano, da Rádio Amizade. Obrigado, senhor diretor do Museu do Rádio Amador, senhor Luiz Souza. Luiz Garcia. Luiz Souza é você, sou Luiz Garcia. E também experimentado homem da área de segurança, que montou o Departamento de Segurança de Itaipu, também do PTI, e é um apaixonado pelas comunicações. Aqui o nosso amigo Gilberto, do CNI, o Cidade Nova Informa, e também é um boletim informativo aqui da região norte de Foz do Iguaçu, e o jovem Murilo, que eu conheci há pouco tempo, também apaixonado pela comunicação e também por pessoas no sentido da parte de capacitação de jovens, especialmente na área emocional, que tanto precisamos. Eu vi uma pesquisa, depois ele pode confirmar, que 13% do nosso insucesso, tem pesquisa nesse sentido, é por razões técnicas, mas a grande
maioria dos nossos problemas que não resolvemos é a questão emocional. E também o nosso amigo, que eu também conheci há poucos dias, estivemos compartilhando aqui de reuniões na região norte, preocupados com o futuro dessa região, não só com a segurança, mas também com a pobreza que está relacionado, né, com a insegurança. Esqueci seu nome? Sérgio, né? Paraguaio, pode falar, está faltando um argentino aqui. Nós estamos fazendo uma experiência aqui dessa live, um pouco caseira, um pouco improvisada, mas eu creio que pode ser uma oportunidade para todos juntos, a partir de agora, termos um novo Mercosul, em que a gente possa transformar um Mercosul que seja também para as pessoas, não só para caminhões e mercadorias, né? Um Mercosul que comece pelo interior do continente, a partir dessa tríplice fronteira, que cuide das pessoas e do meio ambiente. O presidente Lula, agora entrando no assunto do presidente Lula, ele, de forma muito contundente, porque a Rádio Amizade, nós estávamos falando hoje num programa ao vivo, né? O amigo, às vezes, ele tem que dizer verdades, né? E o Lula, ele foi sincero em dizer, está todo mundo preocupado com o meio ambiente, tá certo? E com gente. Até tem rima, né? Meio ambiente com gente. Pô, aqui também se fala, na Vila A, inteligente. E a gente? Inteligente. Onde é que está a gente? Né? Então, nós queremos o Mercosul também para as pessoas e para o meio ambiente, que não seja só para essa intercâmbio comercial, né? E que a gente possa celebrar a vida, unir, a gente passar a nos unir muito mais, mas também para crescer mais juntos. O que o presidente Lula fala na Europa da diferença dos mais ricos com os mais pobres, dos países mais ricos com os mais pobres, também acontece no Mercosul. O Paraguai é um país sócio do Brasil na hidrelétrica Itaipu, e que quando nós construímos Itaipu, o Brasil dobrou a produção de energia. Hoje, Itaipu representa 7, 8, 9% de toda a energia nacional. Ou seja, se o Brasil é a potência que é graças à República do Paraguai, também que ajudou, é um sócio estratégico. Então nós devemos para o Paraguai. Já terminamos de pagar a última parcela, agora, depois de quase 50 anos, terminamos agora em abril, se não me engano, de pagar a última parcela da dívida com os bancos. Sim. Mas o próprio atual diretor de Itaipu, Enio Velho, reconhece, por exemplo, pela primeira vez, que há uma dívida com os povos originários, que são os indígenas. Já é um grande avanço. Então, mas não é só essa dívida que tem outras grandes dívidas que precisam ser avaliadas. Eu quero colocar em apreciação aqui, a ouvir também o nosso irmão paraguaio, né? Em que a gente pode, a partir de agora, ter um novo Mercosul também. Nós estamos propondo um anel viário metropolitano trinacional que desvie o trânsito de caminhões dos nossos centros urbanos, que ligue os 3 aeroportos e possa fazer o nexo da navegação comercial desde Montevidéu, Buenos Aires até São Paulo, que são as maiores metrópoles do continente. E esse rodoanel pode ter um significado interessante de uma nova aliança, um novo anel, uma nova aliança. Não mais para a guerra, como foi a guerra da Tríplice Aliança, mas uma aliança agora para a paz e a prosperidade. E gerando emprego. E gerando emprego e renda, sim, mas também inserindo o Paraguai no circuito turístico do Mercosul. Argentina, Brasil e Paraguai numa nova aliança, agora alcançando o Uruguai pela hidrovia, né? Começando o Mercosul por aqui, né? Então, cuidando da comunidade local, da cultura autóctona e do meio ambiente. Não sei o que você sugere. E essa hidrovia começaria... Bom, no início ela começaria em que, por exemplo, qual o ponto dela? Foz do Iguaçu? A Tríplice Fronteira
a tríplice fronteira seria como se você soltasse aquela pedrinha na água e vai fazer uma onda. Os três países juntos ser um centro de expansão e radiação desse pensamento. A borboleta, inclusive, ela significa, os três países juntos, se pode ver que elas não estão grudadas, mas cada país tem a sua soberania. Mas a gente forma um só corpo em defesa do meio ambiente. Na cultura árabe, a borboleta significa liberdade, porque ela tem um voo assim completamente livre, né? Vai de flor em flor. Na cultura, ela significa liberdade na cultura árabe. Mas no cristianismo, ela significa novo nascimento, sair daquela lagarta que a gente está se arrastando para voar, sair do casulo, se libertar. Então, é um ícone da transformação. E no grego também ela significa metanoia, mudança de mentalidade. Todo mundo fala em inovar, mas inovar por inovar não interessa, mas tem que ser inovação com propósito. Qual é o propósito? Unir os povos para preservar a vida também. Né? Então, não sei, você falou de número de empregos, né? Que é o principal. Você, nos programas primeiros, reclamava que quando chegou aqui, o maior problema que você enfrentou, sim, você é um homem com formação, eu acredito que a tua experiência profissional, apresentando grandes espetáculos em São Paulo, chegou aqui porque viu que tinha uma escola boa de educação para sua filha, e aí você ficou na rua aí quanto tempo atrás de emprego? E você reclamou dizendo que quase 100 mil pessoas aqui vivem com meio salário mínimo, sim, ou seja, uma bolsa de família. Dependendo de doação. Hoje, o Luiz Garcia me fornece uma cesta básica. Eu vou ficar 20 dias com essa cesta básica. Isso seria no caso, mas é diferente lá atrás, mais para baixo lá é diferente. Quando acabar essa cesta básica, eu sei aonde ir buscar a outra. Luiz Garcia. Ele me dando, o que ele está criando, doutor? Independente. A palavra-chave está aí. Não pode ser cesta básica, gente. É emprego. Precisa de projetos como o doutor Nilson Rafaim fez esses 2 projetos que gerem empregos, gente. Foz do Iguaçu, o Juliano Jacques aqui na minha frente, como repórter da rede Rádio TV SBT, aqui em Foz, deve estar sabendo de cor. Eu vou falar um negócio para você. Eu acho que 70% da população aqui vive de cesta básica de doação. É muito. Gente, eu queria tanto falar essa palavra assim, que as pessoas vivem com o seu próprio salário, do seu emprego, para sustentar a sua família. Nós temos que arrumar, dar emprego. Projetos como este, que o senhor tem esses 2 aí, se realizados, se concretizados, gente, quantos de empregos vai ter, quantas vagas de emprego vai ter em hotel, restaurante? Nossa, não dá para enfileirar. Você sabe que a França recebe de turista 83 milhões de visitantes. Nós aqui estamos recebendo 2 milhões. Gramado e Canela, que tem uma cataratazinha que eu chamo que é uma bica d'água, recebe 6 milhões. Onde é que nós estamos errando, gente? Então, amigo, para falar sinceramente, que a Rádio Amizade está nos fazendo essa analogia, a gente tem que ser sincero, a gente tem que confessar que a gente está precisando um do outro. Nós precisamos nos unir. Você sabe por que Gramado recebe 6 milhões de visitantes ao ano? Porque não é só Gramado que promove, é Canela, é um conjunto de cidades que está todo mundo correndo trazer gente. Então aqui tem 4, 5 cidades do Paraguai, 4, 5, 6 cidades da Argentina, todos eles têm que vender cataratas, todos eles têm que vender esse sonho. O Paraguai, gente, tem 2 cataratas, que chama Mundaí e Inhacundaí. E o Museu Bertone, que era do tempo de Oswaldo Cruz,
que ajudou a sanear o Rio de Janeiro e, paradoxalmente, veio morrer de febre amarela aqui em Foz do Iguaçu. Então, tem histórias aqui, né, que esse museu científico, por exemplo, teria que ser patrimônio científico da humanidade. O europeu, que agora, se surgir essa aliança com a União Europeia e o Mercosul, são 700 milhões. É quase uma Índia. Um país como a Índia é um mercado gigante. Nós vamos ter que aprender muito com o turismo deles. A Espanha recebe 80 milhões de visitantes. Itália, gente, aquela italianada lá fatura dólar e emprego, renda, e tem que ter segurança. E porque sem segurança o turista não vai. Então, nós estamos perdendo para Gramado e Canela, gente. Então, e temos 3 grandes aeroportos internacionais. Então, nós estamos propondo um novo parque nacional em território paraguaio, gerando mais de 26 mil empregos formais, entre empregos indiretos e diretos. O Lula reclamou que tem que ter, sim, geração de riqueza, não é só cuidar do meio ambiente. Sim. E a Europa reclama só do meio ambiente. Nós estamos cuidando do meio ambiente e gerando emprego, trabalho e renda. E também área para se divertir, espaço para os jovens. Que o jovem precisa ter um espaço de lazer, para entretenimento, cultura, esporte, né? Porque a vida não é só trabalhar. Agora abro tudo bem, então agora tudo bem. O doutor Nilson já explanou toda, já abriu o leque. Vamos ouvir um pouco o resto do pessoal que está aqui na mesa. Aqui é a nossa mesa comprida, viu? Porque tem programa com mesa redonda, tem com mesa quadrada. A nossa é mesa comprida. Vamos dar a palavra um pouquinho para o... Quem quer falar primeiro? Quem quer falar? Pela ordem aqui, ó. Pela ordem, você. Gilberto Souza, o que você tem a dizer aí na nossa primeira live aí, da Iguaçu, projeto Águas Grandes? Obrigado aí pela palavra. Pode soltar a voz, não tem medo não. Esquenta não. Eu não sou tão bom na comunicação como Tem meus problema amigos aqui, mas tento me esforçar. Opa! Então, pessoal, a questão... Eu, como pessoa física, como Gilberto Souza Magalhães, e através do CNI Cidade Nova Informa, a Biblioteca Comunitária do Bairro Cidade Nova, onde o nosso lema é Educação e Cultura, Direito e Dever de Todos, nos interessamos em fazer parceria com esse projeto. Por quê? Porque é um projeto que ele engloba vários fatores. Tem a questão da logística, a questão de transporte, a questão de turismo, mas principalmente tem a questão de educação e cultura. Nós temos aqui na nossa América do Sul a questão do Mercosul e na Europa a questão da União Europeia. Mas a gente percebe que a União Europeia é um pouco mais desenvolvida, e aqui no Mercosul também eles querem se basear na questão puramente econômica. E isso não é legal. A questão econômica é importante, mas geralmente parte das questões dos países e de grandes grupos econômicos. O mais importante, o mais legal seria a integração visando cultura, educação e saúde. Por exemplo, aqui na nossa tríplice fronteira, por que não ter um cartão onde todos possam usufruir? Ter um fundo, sei lá, de repente com o apoio da ONU, com o apoio de alguns países interessados, principalmente Brasil, Paraguai e Argentina, ter um fundo próprio, onde o cidadão está circulando em qualquer um dos territórios nacional, Paraguai ou argentino, se for necessário estar utilizando um hospital, utilizando um sistema de saúde, ele vai estar coberto por esse cartão, né, trinacional. E vai ter um fundo que vai manter isso, um fundo mantido pelos 3 países. Também ter uma questão de cultura, uma questão de educação. Porque não bolsas, onde a pessoa pode, de repente, faz uma formação em comunicação no Brasil, faz uma especialização na Argentina, no Paraguai, né? Então, o Mercosul, para nós fortalecidos, precisamos ter esse projeto muito bom do seu Nilson e da dona Mari, precisamos ter esse projeto em logística, em tráfego, em transporte, em turismo, mas também precisamos ter o que é mais importante para a sociedade, cultura e educação. E na questão de ser um sonho, não. É um sonho grande, mas existe possibilidade. Se a gente for atrás da cultura humana, da história humana, a civilização mundial foi capaz de construir as pirâmides no Egito. Aí você traz para a nossa realidade o Brasil. O Brasil, que é uma potência em engenharia civil, criou a técnica ali do concreto armado, criou ali Maracanã, a ponte da amizade, a ponte da fraternidade. Nós temos nosso exemplo aqui, Itaipu.
Então, em termos de capacidade intelectual e no Brasília, uma meu Deus. mulher criou o projeto do MASP. Então, Museu da MASP, Avenida Paulista, em São Paulo. aquele grande Que museu. não tem coluna. Sim, lembrado. Não, mas gigante. Brasília, meu Deus. Brasília, em 5 anos, nós Igual a cidade nós modelo, temos essa inteligência e temos a mulher. Sim, em termos de trabalho e intelectualidade, literalmente o povo brasileiro é capaz de qualquer coisa, entendeu? Basta vontade política, basta participação. O povo brasileiro, paraguaio, argentino, a nossa tríplice fronteira aqui, unidos, né? No mesmo pensamento, na mesma sinergia, é capaz de qualquer coisa. Não, para quem construiu uma Itaipu, o que nós estamos propondo é uma casinhola. Verdade. Vamos à palavra do mais idoso de todos aqui. O nosso jovem vai falar do jovem. Tudo bem contigo? Bem forte. Primeiro, eu quero agradecer o convite e me sinto muito honrado, por ser o mais novo da mesa aqui. O mais jovem é uma satisfação, mas é uma responsabilidade também, ver que estou aqui mais para aprender do que para contribuir, justamente porque tem tantas autoridades aqui, tantas pessoas sábias. Mas o que eu quero levantar aqui, a bandeira, é nessa parte da saúde mental, entender que o jovem, ele sempre tem essa força dessa esperança, E até pensando na questão do projeto que a gente está reforçando aqui, é algo bom, algo que constrói, algo que une, e até fazendo uma reflexão sobre a saúde mental, 80% dos nossos pensamentos negativos nunca vão acontecer. 80% dos nossos pensamentos, então, de fato, nunca vão se concretizar. E aí eu quero levantar essa bandeira que, pegando a fala do Nilson ali, que ele falou que a dívida para o Paraguai foi paga, mas, de repente, a dívida de gratidão nunca vai ser paga. Essa dívida de honra, honrar o outro, nunca vai ter prazo de validade. Então, a gente focar no que realmente importa, e até antes, na rádio, a gente compartilhou, se eu não quero mais pensar no elefante branco, se eu não quero mais ver o elefante branco, mas por que eu estou imaginando ele na minha mente? Porque ainda assim eu estou falando dele. Então, existe uma frase que fala assim, ainda assim o que você resiste, persiste. Tem um dado comprovado que o movimento antidrogas foi o período que se originou mais drogas. Por quê? Porque o foco era drogas. Então, o que a gente está fazendo aqui é focar, trazer a consciência que o nosso foco realmente é em unir países e não só 3 países, mas pensar realmente no bem, nas emoções de todo mundo, na humanidade. Vim pessoas da Inglaterra, da Austrália, dos Estados Unidos para visitar as belezas, mas será que nós aqui, o povo de Foz do Iguaçu, o povo do Paraguai, da Argentina, estamos focados nessa parte boa? E até o que me encanta no projeto é justamente essa bandeira de pensar primeiramente no povo local, que é justamente essa geração de emprego, essa preocupação social, porque uma das maneiras de desestressar também é fazer a caminhada na Paraná. Olha como é lindo, a gente ir ali no domingo, até é fechado ali aquela parte, você vê ali famílias, você vê crianças, você vê risadas, você vê brincadeiras. Então, essa é a minha grande preocupação, a saúde mental, onde nós no Brasil hoje somos o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. Então, o que nós vamos fazer de fato? Qual é a estrutura que nós vamos posicionar, mas não só a infraestrutura, mas o que de fato nós vamos comunicar nas mídias sociais, nas rádios, na televisão, para de fato ter essa bandeira do que é bom,
E o que é bom precisa ser enfatizado, o que é bom precisa ser focado, senão é mais fácil a gente alimentar pensamentos destrutivos, né? Então, essa esperança, ela precisa ser alimentada. E eu vejo que essa nossa reunião aqui, por mais que é algo até improvisado, né? A nossa primeira live aqui, mas é justamente essa junção. Tem um dado muito interessante também, que um cavalo, ele carrega 1 tonelada. Vocês sabem quanto 2 cavalos juntos carregam? Se perguntar para uma pessoa emocional, racional, ela vai falar 2 toneladas, né? Se perguntar para, de repente, um emocional, falar, o peso ele vai carregar por mim, então vai ser só 1 tonelada, né? Porque ela está tão sobrecarregada que não, vai carregar 1 tonelada sozinha. Mas 2 cavalos juntos, eles carregam 10 toneladas. Sim. Então, esse é o poder do mastermind, né? Esse é o poder de o jovem estar junto com o senhor reconhecido aqui na cidade, né? O Nilson, né? Toda a experiência, toda a bagagem, né? Turística, enfim, global. O seu Luiz, né? Com 68? 68 anos, é assim... Parece 98, né? A gente estava conversando e assim, a humildade dele de, às vezes, aprender com um jovem... Não, mas você sabe o que eu aprendi, o Murilo? Uma vez, um cara... Todos nós falecemos, vamos falecer, né? E aí o cara, um empresário muito poderoso, faleceu. Quando ele chegou lá no céu, Deus estava com uma mala na mão para receber ele. Quando assim, logo que ele faleceu, Deus já apareceu para ele com a mala na mão. Aí ele falou, poxa, eu morri, faleci. O que o senhor tem nessa mala, Jesus? É minha família? Jesus, não. É meu carro? Não. Meus cavalos, minha fazenda, minhas coisas? Não. Então é o meu dinheiro. Não. Então, eu não tenho nada. Eu não vou levar nada? Nada. Você nunca teve nada. Tudo que você tinha na terra era para você administrar. Tudo que você teve aqui foi eu que permiti. Tudo é meu. Você não vai levar nada. Aqui nessa mala não tem nada. Pode abrir. Deu a mala para ele, ele abriu, a mala não tem nada. Você não tem nada. É o que você vai levar. Você aqui na terra é nada. Você é igual a todos. Pode ser rico. Não importa o quanto você tem ou o quanto você não tem. Daqui para frente, você é nada. Você é meu filho. Está entendendo? Então, quando você fala essas coisas que você falou aí, fala de muita, um jovem da sua idade, muito inteligente. Parabéns. Quando você começou a falar na rádio, na nossa entrevista lá na rádio, Amizade FM 87.9, se você não ouviu ainda, vai ouvir, hein? Todo sábado, 11 horas da manhã. Quando você começou a falar que você viveu, você presenciou, você estava falando daquilo que você presenciou, daquilo que você viu lá, você estava falando ali. Você começou a falar, eu falei, esse rapaz é muito inteligente. E vi que você tem uma bagagem muito grande na sua vida. Porque você vive a realidade. Nós temos que viver a realidade e procurar passar para todos a realidade. É o que você está fazendo. É mais ou menos o que eu faço, o Juliano, o doutor Nilson, o Rafael está passando a dele, eu passo a minha, o outro passa a tudo. Mas com respeito, com tudo isso, com vivência. Ele viveu. Porque ele já começou falando que ele foi quase atropelado por um caminhão ali na Cataratas, indo para as Cataratas, fazendo passeio de ciclismo. Então, ele viveu. Ele sabe o que ele está falando. Fala do que ele vive. Não é? Então, Deus é a mesma coisa. Nós não somos nada, gente, a não ser instrumentos de Deus aqui na Terra. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou adorando, desde o dia que eu conheci o Juliano, eu estou adorando tudo que está me acontecendo aqui.
Vai fazer 4 anos que eu estou aqui, em novembro. Mas eu amo esse lugar aqui, mais do que onde eu nasci. Pra vocês terem ideia. Porque eu estou vivendo tudo aquilo que eu lá onde eu nasci, era roça, eu nasci na roça, eu nasci numa casinha coberta com sapé, não sei se vocês sabem o que é sapé, aquele mato que a gente vai no pasto, no gado, e tem aquele, no começo o broto dele é um espinho. Tá, as casas lá em São Paulo, no interior, era coberta com aquilo lá. É bambu, cipó, vocês conhecem, e o sapé. Então ali eu comecei a aprender e eu sonhava na vida. Eu falei, puxa vida, o que vai ser da minha... Eu pensava na minha vida já, o que vai ser da minha vida vivendo isso aqui, pisando em espinho, sapé que dói para dentro. E encostando cana, aquelas coisas. Então, gente, eu vivo aquela realidade. Porque lá estão lindo, igual está sendo aqui para mim, aqui estou vivendo a realidade. Quando eu cheguei aqui, eu comi, o dito popular, tá? Comi o pão que o diabo amassou. Porque eu não tinha onde trabalhar. Com 54, 64, 65 anos, eu cheguei aqui. Eu estou com 68 hoje. Pode ser que a hora que você estiver vendo essa live aí, eu estou com 90. Né? Então, mas o mais importante, cara, é a realidade. E a realidade desse menino é muito boa. Ele, com 20 e poucos anos, já está vivendo essa realidade. Fiz parabéns. Pois é. Tá? E até quando o senhor falava ali que o melhor período que está tendo aqui em Foz, né? Quando a gente estava no período ali de pandemia, eu fiz um pedal e eu fui para as cataratas de bike. E eu fiz o trajeto que é, né, de a pé, a trilha a pé, eu fiz com a minha bike, justamente porque não tinha muitas pessoas. E aí eu fui lá no ponto principal lá das cataratas, né, com a bike. E eu também subi com a bike no elevador. E eu subi porque não tinha ninguém. E aí, agora até antes a gente comentou, né, sobre o foco define seus sentimentos. Na crise vai existir uma oportunidade. Talvez eu nunca possa fazer de novo o que eu fiz. Porque, né, agora está tendo um movimento nas cataratas onde não permite mais entrar de bike ali, né? Então, assim, a gente pode sim viver um novo justamente porque nós estamos numa crise. E é normalmente na crise que nós vamos amadurecer. Antes eu dei o exemplo ali da academia, né? Todo mundo vai para a academia para sentir dor. Se você sente dor só no teu braço, aonde que vai crescer? É o braço? Se você sente dor na tua perna, onde que vai crescer a perna? Só que as pessoas, elas não entendem que a nossa mentalidade, ela é igual ao nosso corpo. Então, se eu sinto dor, a dor, ela tem que ser um meio, ela não tem que ser um fim. Porque quando a dor é um fim, eu não tenho a esperança e eu não entendo o propósito da dor. Então, se eu vou para a academia entendendo que o propósito da dor ali, né, de levantar, porque a gente está estressando o músculo, entendendo que depois vai vir a nutrição e vai vir o descanso, aí sim eu cresço. Então, o que eu vejo aqui é que nós estamos tendo uma oportunidade, uma crise grande, justamente por pensar num turismo mundial, mas é por conta de uma oportunidade, é por conta de um propósito, né, da população local ser beneficiada, mas o que a gente vivencia aqui, né, em relação à cultura, eu que vim de Santa Catarina, meu Deus, eu nunca esperava cortar meu cabelo com um árabe, né? Passar a ponte, falar com um chinês, com um paraguaio, ir no mercado e você tentar falar um portunhol ali, né? E, cara, é uma coisa tão gostosa e eu acho que é justamente por que o senhor se sente tão bem aqui, eu também me sinto muito bem aqui, que é justamente por causa desse habitat, né? Um peixe fora da água, ele vai ficar se debatendo e ele não tem a mobilidade que ele tem dentro da água. Então, nós aqui temos uma responsabilidade. A gente não pode só usufruir das cataratas, mas a gente tem que sim, como pessoas que querem o bem maior, né? Que é justamente pensar na população mundial, né? A gente ser protagonista de algo muito maior.
Então, e aí entendendo, né, que essa diversidade também acontece a crise. Então, a minha fala aqui, se eu posso contribuir algo em relação a tanta experiência aqui, é pensar nisso, né, que nós podemos sim estar numa mesa comprida, falando de tantos temas, política, setor social, enfim, mas de uma maneira íntegra, né, e respeitosa. Então, eu agora quero passar para o nosso Luiz Garcia. Ó, tem um participante aqui querendo participar da live, é a Leoci Madeira. O que ela pergunta? Ela está perguntando? Não, quer participar da live. Aceita? Quer aceitar? Pode aceitar. Isso, beleza. Olha que maravilha. Não, ela não conseguiu participar devido a problemas técnicos dela. Mas tentou. Se quiser alguém participar também vai. Se alguém quiser participar da live, é só pedir ali que. É só pedir que o Juliano. O Juliano, se você não quiser aparecer, não tem problema nenhum. Mas nos bastidores. Eu tô na minha... Não, então. Tá boa a conversa, eu tô aqui no controle técnico. No controle técnico. Luiz Garcia, o homem que montou toda a segurança geral. O cara da Itaipu Binacional. Lá no comecinho, né? Desde o começo, Luiz? Desde a picada. 76. Desde 76. Rapaz, eu estava com 20... Eu estava com 22 anos, meu Deus. Tinha cabelo. Não me fale picada, que eu levei picada de cobra lá. Esse é o homem que montou toda a Itaipu Binacional. Ela morreu. Aplausos para o meu amigo Luiz Garcia. Fala, Luiz. Uma palavra, senhor Luiz Garcia. Olha, eu me sinto muito grato Vou buscar uma aguinha já por essa oportunidade de estar com vocês, sempre aprendendo e tentando contribuir de alguma forma. Há 40 anos que eu trabalho na área de segurança. Sou aposentado, trabalhei na área de segurança. Já participei de vários projetos. Vi falar da época do Mercosul, mas na minha visão, o Mercosul vinha troca de mercadorias. Quando via Mercosul, para mim era mercadorias, nada mais. Participei de vários projetos aqui de segurança na área da fronteira, com a Polícia Federal, com o Exército. E um dos projetos, desde então, era dirigido ou visava atender os 3 países ao mesmo tempo, o meu projeto Águas Grandes. Sinceramente, os projetos eram isolados. Tá? Eu auxiliei no projeto do Paraguai de segurança de fronteira, mas era do Paraguai. Auxiliei no projeto de segurança do Brasil, área de fronteira, era do Brasil. Não tinha essa conexão, como é proposto o projeto do Nilson. Isso eu acho muito válido e fundamental para se engrandecer o Mercosul. Para que existe o Mercosul? Não é para trocar mercadoria. Para tudo. Para o ambiente social, para o ambiente de saúde, enfim, para tudo. Por isso que essa união do Mercosul. Quando se fala em Mercosul, o pessoal vem na cabeça mercadorias. Nós temos que tirar isso da cabeça. Mercadorias é um dos propósitos. Um dos propósitos. Existe muito mais propósito, além disso, que está embutido no Mercosul. O pessoal não dá valor. E o Nilson está no valor do projeto dele. É por isso que eu sou parceiro dele, contribuo no que puder. Tá? Porque ele visa o ambiente social. E o projeto dele vai ser um salto muito grande para a região trinacional. Brasil, Argentina e Paraguai. Tá? O pessoal não se atenta a isso. Não se atenta. Ah, ele é mais um projeto. Não, não é um projetinho. Ele não visa um projeto só para ele administrar, para ele ganhar dinheiro para construir isso lá. Não, ele está visando todo um ambiente social nas tríplices fronteiras. Gente. É isso que tem que estar em voga. Tá? Isso que é o foco do projeto dele, é esse. Tá? Essa união de ferrovia, não vou nem dizer ferroeste, porque ferroeste é uma companhia, né? De ferrovia, ligando a hidrovia, permitindo novamente
o deslocamento de cargas, ou pessoas de São Paulo lá para Montevidéu, resgatar tudo isso, tá? Permitir isso, resgatar essa economia, engrandecer a economia da fronteira nesse ponto, que a Itaipu fez uma barreira. Tá? E esse projeto dele dispensa até inclusa, gente, de Itaipu. Dispensa. Não precisa inclusa. Itaipu, eu sei que eu trabalhei no Itaipu quase 40 anos. Bom, 40 anos trabalhando lá dentro. E uma das preocupações da Itaipu era inclusa. Do lado brasileiro, do lado do Paraguai, Paraguai já tem o vertedor, tem que fazer o lado brasileiro. Sim, mas como é que vai ficar a parte ambiental aqui do Brasil? Existe uma discussão imensa da inclusa. E esquece tudo isso com o projeto do Nilson. Com 20% do custo. Não, um curso muito mais barato, gente. É isso que os empresários, o governo tem que ter em mente. Essa questão do projeto Água Grande. Se você não conhece, procura saber. Existe na rede social o projeto Água Grande. Tá? Você fica sabendo. E você vai ter uma outra visão, um outro foco. Aqui se propõe um projeto do Rafael, do Nilson. Tá? Que não é simplesmente, o Mercosul vai ser mais produto. O produto vai estar inserido. Sim. O produto importante é o ambiente social que isso vai criar. Um salto gigantesco na questão de emprego e renda e turismo aqui para a cidade. Trazendo turismo automaticamente, emprego e renda. Tá? Mas emprego e renda não vai dar só na área turística. Vai se dar na área de transbordo de materiais e também na área de biodiversidade que vai ter nessa região que ele propõe. É tudo isso inserido, não é uma coisa só. Não é um item só. São vários itens que estão inseridos dentro desse projeto. E só para conhecer esse projeto, você tem que estar mergulhado a fundo nesse projeto para poder conhecer tudo isso. E ter uma noção de tudo que ele propõe. Tá? Então, é muito válido. Tá? Eu acho viável, certeza que é muito viável e que se isso implantar, vai dar um salto gigantesco para a população da área não fala nem Foz do Iguaçu, fala da área trinacional, que é Foz do Iguaçu, Cidade Leste e Porto Iguaçu, os que estão mais próximos. E também respingando para as cidades vizinhas, aqui como Medianeira, enfim, mais lá, outras cidades próximas aqui. Tá? Então, sou parceiro, tá? E contribuo da forma que eu posso, tá? E continuarei contribuindo nessa questão do projeto Água-Grande aí do nosso querido Nilson. Aproveitando essa live aí, aproveitando a fala do Luiz, vamos mandar um abraço aí para o nosso prefeito aqui de Foz do Iguaçu, Francisco Brasileiro. Ô Chico, abraço para você. E o pessoal da Câmara Municipal, o presidente da Câmara lá também, um abraço. João Morales, né? E aí, falando do prefeito, vai para o vice, vai para o primeiro secretário, vai para todo mundo aí da prefeitura. Um abraço a vocês. E prefeitão, estamos juntos aqui, né? Agora, numa próxima live nossa, nós vamos chamar o prefeito, vamos chamar as autoridades, nós vamos começar a movimentar essa live aqui, tá? Projeto Águas Grandes. Tá? Se eles estão assim meio preguiçosos em descobrir ou entender o projeto, nós explicamos para eles aqui. Vamos ver aqui na nossa mesa, a mesa comprida aqui vai estar à disposição. Logo, vamos colocar essa câmera lá na parede. Entendeu? Então é o seguinte, Luiz, de tudo isso que você falou aí, eu só penso uma coisinha só. Eu só tenho aquilo que eu falei no primeiro programa que nós fizemos com o Dr. Nilson ali na rádio Amizade FM 87.9, que você tem que ouvir para você saber o que é bom, o que é real, tá? É na Rádio Amizade. Aquilo que eu falei, que eu disse, eu vou continuar batendo nessa tecla. Só vai gerar coisas boas para as três cidades, para os 3 países: Brasil, Argentina e Paraguai. Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu, Argentina, Cidade del Este, Paraguai. Portanto, deixei por último o Paraguai, porque nós vamos chamar o Sérgio agora, que é Paraguai. Saludo! Sérgio, o que tu acha de tudo isso, Sérgio? Estou achando um projeto muito bom, né? Agradeço aqui o seu Nilson
sou paraguaio, nascimento, eu nasci em Ciudad del Este, eu sou natural aqui da primeira fronteira, praticamente nasci aqui, e eu estou há 14 anos aqui no Foz do Iguaçu, estou morando aqui, tenho minha família aqui, e eu acho esse projeto muito bom, não é só para o Brasil, para a Argentina, Paraguai principalmente. O povo paraguaio, você sabe que foi um povo muito sofrido, muito tempo atrás. E é sempre o povo sofrido. Daí eu agradeço muito que o seu projeto está muito voltado, principalmente para o Paraguai. Esse projeto que está voltado para fazer um parque nacional lá, né? Esse projeto. Não estou muito adentrado ainda no projeto, ainda não estou lendo bastante do que o Gilberto que sempre me orienta para ler, né? O projeto de vocês. Mas, assim como o Luiz falou, é um projeto bem interessante e vou apoiar vocês de qualquer jeito. Não tenho uma cultura muito boa, assim, projeto assim, que eu não entendo muito de projeto, mas igual o Brasil, eu amo estar certo. Eu sou engenheiro. Ele é humilde. Sérgio, pode continuar falando e depois eu concluo. Sempre. Assim como você está falando, assim, agradeço muito a oportunidade de tomar com vocês aqui para que você sempre apoiar vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem de mim, eu vou apoiar. Obrigado pela consideração, Sérgio. A minha esposa, Maria, arquiteta, minha sócia, ela é paraguaia, nasceu na Assunção. Eu, assim como ela ama o meu país, eu amo o Paraguai. Assim mesmo que eu também, eu amo o Brasil. Então, eu sou assim meus filhos... Eu me considero mais um brasileiro entre vocês aqui. Meus filhos, vou te dizer, quando joga a seleção Brasil e Paraguai, eles torcem para o Paraguai. por causa da mãe. Luiz, o interessante é que a gente pratica a integração. A esposa do seu Luiz Garcia, a dona Ana, é paraguaia. A minha esposa, a dona Irene, é paraguaia. E hoje, essa primeira live está sendo realizada. Claro que o trabalho técnico do seu Garcia e do Juliano são inquestionáveis, mas nos bastidores, as maiores responsáveis foram Irene, dona Ana e dona Mária. Sem ela, essa live não seria possível hoje. E fizemos um almoço. Se alguma quiser falar, pode fazer pergunta. Estamos livres. Quiser saber por que eu uso boné? Eu tirei você. Você quer saber por que eu uso boné? Porque então, gente, voltando então ao nosso assunto aqui, quando você fala de a questão cultural, o Paraguai é um dos poucos países que preservaram ainda a sua cultura autêntica. Nós já nos americanizamos muito, tanto a Argentina como o Brasil. O Paraguai tem ainda o seu idioma originário que estão intactos. Então, isso é uma cultura extraordinária. A alimentação de vocês, a chipa de vocês, eu brinco às vezes. Eu tenho muitos amigos mineiros. Aí eu falo assim, é pão de queijo? Eu falo, não, o pão de queijo é uma chipa falsificada. Eles ficam bravos comigo, meus amigos mineiros. E aí, só para concluir, aí tem o mate cozido de vocês têm a chipa guaçu, o bori-bori, gente, é considerado a sexta iguaria de sopa mais deliciosa do mundo. Então, a culinária peruana conseguiu, com a primitividade dela, hoje ser reconhecida como uma das gastronomias do mundo, mas então o Paraguai precisa aprender com o Peru e desenvolver um gourmet, os franceses gostam, né? A tecnologia da arte, de elaborar a arte culinária. Se tiver uma escola, nós queremos fazer uma escola de arte culinária, uma escola de gastronomia e de hotelaria, oportunamente nós vamos poder falar sobre isso, para justamente desenvolver a nova cozinha, em que envolva também a cultura guarani. Então, você, quando falar de cultura, sinta-se superior ao Brasil, inclusive porque vocês preservaram a sua cultura autóctone.
É o único país que você come sopa com a mão. É, só para a mão, só para sólida. É a sopa sólida. Quanto tempo nós temos de live? Acho que nós temos 1 hora de live. Juliano, faz uma pergunta só, né? Pois não? Pode ser para o Dr. Nilson, pode ser para o Luiz, pode ser para o Murilo. Mas eu gostaria muito que você tivesse jornalista. Juliano é repórter da Rede Massa, SBT, em Foz do Iguaçu. Juliano. Vamos explorar então um dos detalhes do projeto Águas Grandes, que é a colocação do teleférico. A colocação do teleférico. Como é que vai ser a operacionalização desse instrumento aí? A operação. Essa é para o doutor Nilson. Eu quero fazer um preâmbulo antes. A minha mãe tem 94 anos. E ela falou, está lúcida, né? Tem alguns probleminhas, teve um lapso agora de Alzheimer, mas já está regenerada. E ela, muito lúcida, perguntou, será que eu vou ver esse teleférico um dia? Eu falei, mãe, com esses olhos lindos, verdes, que você está me vendo, você não só vai ver, mas vai, junto comigo, com a Mária, o arquiteto, junto com os presidentes, cortar a fita e vão atravessar junto essa travessia, a primeira travessia de teleférico. Então, é algo que a gente almeja muito já. Há 35 anos nós estamos apresentando ao debate esse projeto junto à comunidade regional fronteiriça. Então, Juliano, são 3 tramos de teleférico na região dos marcos de fronteira. A ponte, que está sendo concluída agora, a gente compatibilizaria o projeto da segunda ponte com o projeto do Parque Turístico Trinacional. Com o Parque Turístico Trinacional, nós dobramos o tempo de permanência do turista. Quando eu dobro o tempo de permanência do turista, é a mesma coisa que eu dobrar o número de visitantes. Eu dobro o serviço de guia, serviço de táxi, serviço de alimentação, serviço de guia, e inclusive de arrecadação. O Chico brasileiro, dobra a arrecadação do município. Eu até acho que nós poderíamos propor reduzir até os impostos, porque daí, se vai dobrar a arrecadação, podemos reduzir um pouquinho os impostos, que o ISQN estava 3%, passou para 5%, nós podemos voltar para 3%, de repente, porque os hotéis, depois dessa pandemia, foi o setor da economia que mais apanhou nessa guerra mundial contra o Covid. Tem hotéis aí que vão passar 10 anos pagando boleto, tem a maioria 5 anos. Então, o turismo já se recuperou bastante, mas nós temos que ajudar e facilitar a vida de quem trabalha para gerar mais emprego, mais renda. Então, agora, os teleféricos que você perguntou. Tem um tramo de teleférico que liga Brasil e Paraguai, próximo da ponte atual, que está sendo concluída. Tem um outro tramo teleférico que liga ali perto do Porto Iguaçu, onde se fazia a travessia entre Brasil e Argentina, no Porto Meira, que atravessava de barco, e um hotel Panoramic, que era o antigo Hotel Cassino do lado argentino. Então, esse é outro tramo. Depois tem um outro tramo entre Argentina e Paraguai, que fecha um circuito que dá quase 7 quilômetros de percurso. Então, em todo esse caminho, nós vamos ter toda uma estrutura de animação turística, cultural e de lazer, de esportes, de animação, até da madrugada, de noite, vai ter atividade. Nós propomos no lado paraguaio, foi a pedido dos próprios paraguaios, uma mini Las Vegas. No Brasil é proibido o cassino. Nem precisa aprovar o projeto de cassinos no Brasil para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu já tem cassino. É só atravessar a fronteira. Então, para que nós vamos precisar arrumar concorrência para nós mesmos? Eu não apoiaria a ideia de liberar cassino no Brasil, porque Foz do Iguaçu já tem. Nós já temos. Tá? Então, para que querer tudo no Brasil, tudo no Brasil? Nós temos que deixar as pessoas circular na região e ficar mais tempo. Já pensou como é romântico?
você com a sua esposa, sua namorada, atravessar de noite para o lado do Paraguai, tudo iluminado, com segurança, indo para assistir um show, né? Lá de um grande cantor como Bocelli, um grande cantor lírico, ou Roberto Carlos, quem gosta, um Tonico Tinoco, não importa quem, né? Uma banda famosa por aí, do mundo inteiro, né? E se você multiplicar esses 3 tramos teleféricos, cruzando os 3 países, porque vai ser uma experiência única, gente. Você, numa única viagem, se sentir em 3 lugares ao mesmo tempo. Aonde que existe isso? Gente, isso aí todo mundo vai querer vir. Você faz uma propaganda lá na Europa, nos Estados Unidos, na China, compre um e leve 3. Compre um passeio e conheça 3 países. Faz uma campanha, tipo, pague para conhecer, numa única viagem, 3 destinos turísticos, num único lugar. E a cultura de cada país. Então, são 6 terminais em que vão ter uma boca cada boca de saída desse país vai ter que ter toda uma estrutura de controle. Não vai poder passar a mercadoria, porque existe uma norma internacional que proíbe mercadoria com pessoas. Então, é um projeto estritamente turístico. Não tem muamba, gente. Né? E isso já é uma coisa que vai ser um diferencial. Vai ser... agora, não é só para rico. É um lugar para você ir lá no fim de tarde, com teu filhinho, com tua filhinha, andar de bicicleta, de patins, tomar um sorvete, tomar um guaraná, um refrigerante, olhar o fim de tarde, contemplar o pôr do sol. Porque a vida não é só trabalhar. Você trabalhou a semana inteira, teu dia de folga, vai lá, curtir, caminhar. Na nossa proposta, não vamos cobrar ingresso. Só no caso do Paraguai, o Parque Nacional, como aqui também, para poder sustentar o parque, que precisa pagar guarda-parque, que, aliás, nós propomos que 30% dos guarda-parques e 30% dos guias sejam os povos originários, porque nós temos muito que aprender com eles em termos de preservação. Existe uma pesquisa que fala que os territórios indígenas são os mais preservados. Eles mantêm a selva. Então, se a Europa está reclamando do aquecimento global, se o mundo inteiro está preocupado com essas enchentes, né, essas grandes transformações do clima, aqui nós vamos mostrar para o mundo que o Mercosul não é só a Amazônia, como está reclamando eles lá. Eles estão reclamando que o Brasil tem que cuidar da Amazônia, mas o Mercosul é aqui. É aqui que nós temos que preservar. E os europeus, eles são os povos que mais viajam no mundo. Tem país lá, a Alemanha especialmente, eles fazem 3 viagens internacionais por ano, porque eles querem conhecer. Quando você viaja, você tem experiências extraordinárias. Você aprende mais do que ir para uma escola. Você conhecer a cultura de um povo, isso é uma experiência. Uma aula de geografia que você tem aqui, conhecer a comida típica do Paraguai, da Argentina, um bife de chouriço, comer um vinho, tomar um vinho no lado argentino à noite. Então, para os estudantes que chegam aqui, nós temos que pôr um tapete vermelho para os estudantes, oferecer segurança para eles. Essa região que está aqui na Vila A, Vila B, a Cidade Nova, os jovens não podem ficar no ponto de ônibus, esperando o ônibus depois das 10, porque está com medo de ser assaltados, vão levar o celular dele. Então, se a gente colocar aqui essa ponte para o trem, tem que vir já o trem, né? Porque o que barateia a produção é hidrovia e ferrovia, nós ficamos nos distraindo discutindo pedágio. Nós temos que pensar que cruzar o continente com a ferrovia até o Chile, desde Paranaguá, e a hidrovia, que são os 2 meios de transporte mais baratos. E aí nós vamos ser competitivos. Então, além do teleférico, que é um item importante de mobilidade elétrica sustentável, sem gasto, sem contaminar, porque não gasta combustível ou de fóssil, do petróleo, mas é também o trem, a hidrovia, como você dizia muito bem,
Não podemos perder esse trem. Não podemos, temos que subir nesse barco. É um homem de comunicação, é bom ouvir pessoas como Murilo, você, Luiz. O barco está passando. E uma pergunta objetiva, que como faz um jornalista, que às vezes uma boa pergunta é que faz a gente começar a pensar. Como teve um grupo de investidores norte-americanos que tiveram conosco e contaram suas experiências na China, e ele falou, Nilson, nós temos que aprender a deixar de trabalhar, correr, atender demanda. Nós temos que começar a trabalhar as potencialidades. Se essa região aqui é uma região de convergência, onde, então, nós queremos ser um grande polo turístico e logístico de escala continental. Nós queremos ser o maior centro integrado de turismo, logística, entretenimento, cultura e compras do continente. Por que não pensar grande? Se nós temos uma Itaipu, como bem falou o Gilberto, nós construímos Brasília em 5 anos. Não tinha nem estrada, foi tudo de avião, foi uma decisão política do JK. Mas estava na Constituição que nós iríamos tirar do Rio de Janeiro, do litoral, para o interior do Brasil. E ele cumpriu a Constituição. E aí, por que eu falo da Constituição? Porque lá no artigo 5º, se não me engano, não sei qual é um dos princípios dessa Constituição, desse país, Brasil, é constituir uma confederação, não é confederação a palavra? Pacto? Não é bem pacto. Também ela é uma... Se você olhar, é para dar uma organização de países da América Latina. Então, nós temos a UNILA, temos a UniOeste, temos a Universidade Nacional de Leste, agora vai abrir uma universidade em Porto Iguaçu. Por que não essa Universidade de Porto Iguaçu ser uma universidade do Mercosul? O Paraguai também criar novas e maiores universidades com hospitais, como o Gilberto falou, hospitais do Mercosul, onde cada um tenha uma especialidade. Porque o Brasil hoje, Foz do Iguaçu, está pagando a conta sozinho. O prefeito Chico brasileiro está carregando um piano com o dinheiro na saúde, que não deveria ser só Foz do Iguaçu que paga essa conta. Vem os brasileiros, vem os argentinos, vem os paraguaios, nós temos que atender, não podemos deixar de socorrer quem está precisando, mas o município não pode pagar essa conta sozinho. Então, eu queria até complementar, se me permite, daquilo que falou aqui alguém, o senhor Garcia, falou de um salto gigantesco, né, que seria, eu creio que essa palavra é uma palavra-chave. Nós precisamos de um salto, porque todo e qualquer produto, ele nasce, cresce, chega a um ponto que ele vai morrer. Aí você pode gastar o dinheiro que for, e ele chega aqui, você pode estender a curva, mas ele vai cair. Então você precisa ter um salto, isso aí chama um salto quântico. Você precisa quebrar esse paradigma, precisa quebrar, sair do casulo, quebrar o limite. E acho que é uma quebra de paradigma. Quebrar esse padrão que nós temos aqui. E visão sistêmica. Você falou que não é só comércio, né? Se fizer uma banhada aí na rua, você entende como é que eu sou? Você entende como é que eu sou? Livre trânsito de mercadoria. É só isso de mercadoria, é verdade. Eu achei lindo a colocação do excelente. Como é que eu sou? Não é só isso. Até a própria imprensa transmite isso na seleção. Estão meio desfocados da própria realidade do Mercosul. Então, numa frase só, eu queria tentar sintetizar tudo isso que parece que muitos aqui falaram. O projeto Águas Grandes, que nasce no seio da sociedade civil, ele tem o propósito de transformar essa região trinacional numa metrópole trinacional verde e inteligente, e que torne de forma efetiva e definitiva o Mercosul muito mais operacional. E que não seja só para caminhões de mercadoria, seja também para o meio ambiente, para o esporte, para a cultura, para o lazer, para a saúde,
e o bem-estar. Existem várias linhas, né? O pessoal só trabalha em uma linha. Esse é o problema. A divulgação é sobre uma linha somente. O Mercosul é isso. É muito mais que isso. Então, eu vou aproveitando um gancho aqui dele, fazer uma pergunta para o repórter ali, sabe? Porque eu fiquei sabendo que, talvez ele saiba, é repórter, né, da TV Naipi. Nesse projeto, a Nova Ponte, tinha uma coisa que eu acho que é fundamental para o Foz do Iguaçu, que é a ferrovia. E eu fiquei sabendo que eles cortaram essa ferrovia do projeto. Por que será? Por que estão pisando no pescoço de Foz do Iguaçu? Será por questões de dinheiro, do pedágio, que querem ganhar mais pedágio? Ou alguém não quer que Foz do Iguaçu evolua? Está sabendo alguma coisa sobre isso, Juliano? Então, até nós tratamos isso daí com o seu Nilson, tempo atrás, um dia que eu fui lá no escritório dele. Foi uma decisão para baratear o custo da ponte, segundo foi a justificativa. Então, Só que aí é aquela coisa, a gente fica pensando, falando de pedágio, né? Você sabe quanto que ia aumentar o custo da ponte para prever o espaço para o trem? Não, o valor com certeza seria menor do que a economia que geraria o transporte por ferrovia. Juliano, nós fizemos um estudo com um engenheiro especializado nessa área, ele é especialista em mecânica e engenharia civil. Você precisaria aumentar só 5,10 metros a largura da ponte. Isso representava 20% do custo só. E na economia e na administração, tem uma teoria que se chama do prejuízo de oportunidade. O custo de oportunidade ou o prejuízo da oportunidade. Então, nós, além de querer levar caminhões lá para o Marco das Três Fronteiras, olha a irracionalidade. Onde é o inferno aqui no trânsito, entre Cidade Leste, Jardim Jupira e Vila Portes, eles querem transformar num lugar turístico. E lá no Marco das Fronteiras, onde é um lugar turístico, eles querem levar o inferno dos caminhões. É uma inversão de valores. E além do trem, né, que perdemos esse custo de oportunidade, ainda há tempo de fazer o Parque Turístico Internacional. Não podemos ter outro prejuízo da oportunidade, porque lá é um lugar para turismo, não é para caminhões. Né? Se levar para caminhões, ali nós vamos repetir esse mesmo erro de Cidade Leste, de Jardim Jupira, essa muvuca toda, que não é condizente com as maravilhas naturais e culturais. Daí a solução do anel. O anel, os caminhões, o trem, os que vêm de São Paulo, Buenos Aires, o Paranaguá, Assunção, não entra a atrapalhar o miolo da região. Que, vocês vejam só, a fila de dias de grandes feriados, que vai para as Cataratas Argentina ou Brasileira, vem aqui no Rafaim Churrascaria, vem aqui na Vila Yolanda. Agora, imagine com a ponte agora dos caminhões lá indo para o Paraguai lá agora. Então, agora eu creio que é uma oportunidade com a nova administração do Lula, que sim está preocupado com a questão do meio ambiente, né? O Bolsonaro acelerou e estava determinado a fazer a ponte, né? Mas eu creio que agora nós podemos ter uma oportunidade para pensar um pouquinho melhor, né? E aí eu creio que nós temos que mobilizar a sociedade civil e os governos para incluir esse projeto na agenda de prioridade do Mercosul. Dia 3 agora, de julho, os presidentes estarão aí, né? Essa é a hora. Quem sabe, se Deus der graça, não sei como, só um milagre, porque para você incluir alguma coisa na agenda do Mercosul, não é fácil. O Chico Brasileiro ele fez uma manifestação no vídeo de apoio ao projeto e conclama que todos nós, envolvendo sociedade civil e governos, nos mobilizemos nesse sentido, né, de apoiar esse projeto como uma plataforma de escala do continente. Essa agenda ela está elaborada onde? Brasília ou aqui? Mas o Chico ele não tem essa faculdade de incluir na Itamaraty, no caso brasileiro. Sim. Mas a Argentina é o Ministério de Relações Exteriores da Argentina. Como agora o Marito, que está saindo, ele teve um novo presidente que entrou, que é o Santi Penha, nós teríamos que tentar reunir com ele, né, para dizer da importância de, se possível, porque ele tem 5 anos, como o Paraguai, lá é 5 anos, o Brasil é 4. A Argentina vai ter eleição agora em outubro, dia 30 de outubro. Então, que meio que arranca, meio junto, isso é muito bom,
essa coincidência de iniciar o mandato agora, né? Com os três. E também tem o anexo C de Itaipu, que está sendo negociado, o tratado que terminou de pagar a dívida de Itaipu, então o Brasil e o Paraguai vai negociar o preço da energia. Então poderia ser incluído como um acordo colateral, que não integre necessariamente o acordo, mas nas negociações poderia entrar outras coisas que não, no Brasil nós chamamos de jabutis, né? Que entra por fora, mas no Paraguai podia achar outro bicho, sei lá como é que se chama. Eu ia propor agora, quando eu fiz a pergunta, eu ia propor, no dia 13 agora, nós tivemos esses presidentes aí, não teria um jeitinho brasileiro de se incluir pela lateral? Olha aí. Sim. Não, mas você sabe que já... Três presidentes juntos não vai poder mais do que um. Você ia falar alguma coisa? Não. O jabuti é uma águia. O quê? Uma águia? Uma borboleta, né? Opa. Dando só uma réplica lá para o Juliano, da pergunta que eu fiz, eu acho que não é questão de poupar dinheiro, não. Porque tem que estar prestes, né, a terminar o pagamento e a gerar mais divisas. Vai sobrar mais dinheiro. Se vai sobrar mais dinheiro, por que ele vai querer economizar 20%? Eu acho que tem coisa... Ele não sabe. Não sabe. Eu ainda estou aí meio... Você dizendo que o pedágio pisou no pescoço de fazer você. Olha, que boa análise. É uma boa análise. Até o seguinte, no início do ano, arrancaram o asfalto lá. Olha o que fizeram. Colocaram um asfalto na ponta e acharam agora uma forma lá de arrancar o asfalto. Botaram de novo. Erros técnicos, né? É. No caso do pedágio, veja só, eu creio que existem os lobbies, não só dos donos do pedágio, que se tirassem os caminhões ia reduzir muito a renda deles. Talvez foi uma concessão por 20 anos, e se introduzisse a ferrovia, poderia, entre aspas, inviabilizar o pedágio. Mas agora seria uma boa hora para incluir na negociação com os nossos deputados federais aqui do Foz do Iguaçu, né? E levar essa discussão para trazer a ferrovia já, condicionar a liberação para a licitação do pedágio, condicionando que se traga a ferrovia já junto. A empresa que vencer tem que trazer, ou tem que incluir no preço do pedágio, né? A ferrovia também. E aí cobrar por tonelada. A empresa que ganhar a licitação do pedágio também ganha por tonelada, para viabilizar economicamente. Porque não pode só a empresa que ganhar a licitação da duplicação da rodovia ser ela a que enriqueça e o povo empobreça. Eu acho que o preço que está o diesel, se bem que baixou, com esse novo governo, baixou, né? Mas o pedágio daqui a pouco vai voltar a nos arrancar a cabeça. É que ali mesmo no centro do pedágio é uma balança. Sobe e desce, sobe e desce. Pedágio, sobe e desce. E foi o pedágio mais caro de todos os tempos. É uma baixada para refrescar e uma subida para esquentar. É que eu julgo que nessa questão de pedágio, ferrovia para esse projeto, esse projeto Águas Grandes, eu acho que é o primeiro foco. Eu falo que a primeira parte do projeto é se pensar nessa ferrovia, paralelo à rodovia. A questão do projeto. Porque senão amanhã nós vamos continuar com esse gargalo, vamos continuar presos a essa questão do pedágio. Mais 30 anos. Mais 30 anos. Entendeu? Mais 30 anos. Se não pegar essa oportunidade agora, para uma ata, um acordo, como que foi, no caso da ata, né? Iniciar esse projeto da ferrovia com a visão de usar para hidrovia, entendeu? Para desafogar um pouco esse trecho,
Eu acho que aí tem um canal para iniciar esse projeto. Eu queria fazer só uma colocação sobre o pedágio. Na verdade, assim, pessoal, a questão do pedágio no Brasil ele já é totalmente errada por si só. Se a questão do pedágio nos Estados Unidos e nos países da Europa onde existe pedágio, funciona assim. Existe a via pública mantida pelo governo e existe a via de pedágio. Aonde é possível construir uma via ao lado da via pública, as empresas vão lá e constroem. Aí você tem a opção, você anda pela sua via pública, você já tem o direito porque paga impostos, e anda pela via pedagiada, onde você vai pagar como se fosse um ambiente particular, para atravessar por ali. No Brasil é totalmente ao contrário. O ambiente público, a via pública, eles cedem a concessão. E você vai pagar uma bitributação. Você já paga imposto, você já paga o IPVA, ainda paga para andar numa estrada. Então, o pedágio, por mais que a gente discuta, é correto, vamos baixa a tarifa, tudo. A existência do pedágio no Brasil já é totalmente ilegal e inconstitucional, uma discussão que a gente nem deveria ter, né? Para o senhor ver como que o Brasil, às vezes, ele é incoerente, ele joga contra si mesmo, faz gol contra literalmente, né? Então, a própria existência do pedágio no Brasil, mas tem pedágios bons em Santa Catarina, em São Paulo e tal, mas a própria existência do pedágio é uma coisa totalmente errada. Então, a gente tem que sempre partir para outras vias, né? Mas o pessoal, sabemos que tem interesse, sabemos que tem questões econômicas, né? Questões até totalmente contraditórias e totalmente egoístas, né? Mas a existência do próprio pedágio é, infelizmente, um tapa na cara da sociedade brasileira, porque é algo totalmente inconstitucional no Brasil. Havia uma outra hipótese também, que antes a travessia do Brasil para entrar no Paraguai vinha pela Estrada Velha de Guarapuava, entrava ali na região do Boici, perto do trevo do Boici, no Mufato, seguia, passava em frente à igreja matriz e em direção à capitania marinha, e atravessava ali, era o porto oficial, né? Por Porto Franco. E ali no trevo da Avenida das Cataratas, que vai para General Meira, era o lugar que ia para a Argentina, atravessava no Porto Meira. Então era um grande trevo ali, da chegada de Foz do Iguaçu, era ali no Boici. Daí, quando saiu a ponte, o Paraguai, ponte Presidente Stroessner, cidade Presidente Stroessner naquele tempo, Cidade Leste hoje, então tirou eles queriam que fosse em Franco primeiro, e aí Stroessner fez em Cidade Leste, aqui, onde Cidade Presidente Stroessner, e morreu Porto Franco. Então eles queriam a ponte lá, que havia uma promessa antiga que tinha que ser lá. Muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Então, seria quase como uma espécie de dívida. Mas essa ponte, então, também, se levasse o trem por lá, ia ser muito complicado. Se bem que nós encontramos uma solução também para, se não for o trem, o pedestre hoje, Juliano, que eu mostrei um pouquinho para você lá no escritório, para alguns amigos aqui também, acho que todos aqui conhecem, mas você que está nos ouvindo talvez não saiba, que os pedestres hoje em cima da ponte e as bicicletas, bom, o Murilo, que é ciclista, atravessar a ponte da Amizade de bicicleta é suicídio, né? Aquelas motos lá atropelam e os carros não querem saber, né? Então, e o pedestre também ele está protegido de certa maneira, mas está exposto ao frio, chuva, vento, até assalto ali. À noite é um perigo, não dá para atravessar a pé, mas a ideia é criar dutos laterais, as pontes, com espaços para os ciclistas e para pedestres, e com esteiras rolantes e com ar-condicionado, com boa iluminação, com vigilância, com segurança, tudo isso da parceria público-privada que nós faríamos com os governos para humanizar a nossa fronteira. Então, o pedestre que nós retiramos de cima da ponte, exposto aos riscos das intempéries, colocando em dutos com escada rolante, com esteira rolante e ar-condicionado, iluminação e segurança, no final deles teriam terminais que poderiam pegar os passageiros de transporte coletivo para levar pela Beira-Rio ou voltando para a cidade, aqui para JK, ou no Paraguai, na supercarreteira. Mas o principal é que a gente ganha uma pista a mais em cima da ponte com isso.
e ficaria pistas exclusivas, canaletas exclusivas para ônibus elétrico ou trens para transporte de massa. Porque para você atravessar essa ponte, hoje é um inferno, é desumano. Parece que aquele povo está indo para o matadouro, nesse sol escaldante. Isso não é humano, gente. Nós precisamos de uma fronteira que seja pacificadora, que seja respeite-se um povo ao outro, que tenha segurança e bem-estar. Então, eu acho que... Na realidade, aquela ponte ali, ela já deixa de ter segurança para a humanidade. Eu falo assim, para a humanidade, que são infinidade de pessoas que passam por ali, a insegurança já começa para cá, bem muito para cá da ponte.
hora de eu achar. É que eu estou falando muito com meu amigo Hugo, argentino. Ele traz muito vinho para mim tomar. Mas eu só tenho a agradecer por tudo isso que está acontecendo comigo aqui, em menos de 4 minutos. Tá? Agradeço a todos vocês pela amizade que vocês têm comigo. Podemos encerrar? E a senhora, Senhora, né? Agora só falta eu arrumar na Paraguai. Vou mostrar aqui. Aí. Aí, ó. Juliano, e para você, cara, não tem palavra para te agradecer, porque você foi o primeiro cara primeiro e único, né? Que me deu a oportunidade de trabalhar em Foz do Iguaçu. E permanecer aqui. Já vai fazer 4 anos. Então. Espero chegar aos 40 anos aqui. Mas uma década, um D4zinho, vai lá. Abraço a todos. Juliano, abração para ti. Nós todos. Obrigado, viu, querido? Alô. Obrigado a todos.